Rafael, eu acho importante nós colocarmos o extrato desta medida provisória, como bem colocou o secretário Gianluca. É uma medida provisória direcionada para melhorar a posição do Brasil no Doing Business, nesse ranking que é avaliado pelo Banco Mundial. E é importante que as pessoas que estão nos assistindo compreendam a importância desse ranqueamento que o Banco Mundial faz. Primeiro, ele não faz uma análise de grandes empresas. O Banco Mundial pega a empresa média, aquela empresa comum, para que ela possa avaliar a sua vida, desde a abertura da empresa, todos os percalços que essa empresa tem ao longo da vida, necessidade de crédito, pagamento de impostos e até um dia, se porventura essa empresa for fechada. Além disto, ele analisa não só do Brasil essa empresa, mas a situação semelhante em 190 países. Vergonhosamente para nós, o Brasil está em 124º, como você bem colocou na abertura, na companhia, empatado com o Paraguai. Com todo o respeito que o Paraguai nos merece, mas não é uma posição adequada para o nosso Brasil. Nós somos territorialmente muito maiores, populacionalmente gigantescos, temos um mercado interno maravilhoso, mas, se comparado com os demais países emergentes, com as economias similares ao Brasil, nós passamos vergonha, porque os BRICS, por exemplo, estão todos lá no top 50, top 60, e o Brasil em 124. Isso só comprova aquilo que nós, que somos empreendedores no Brasil, já percebemos na pele, o quanto difícil é empreender no Brasil. E aí, nós precisamos traduzir isso para as pessoas entenderem. Nós não estamos falando de montar empresas ou defender empresas. Nós estamos falando, Rafael, de gerar empregos. Não existe um único emprego sem uma empresa. Então, o que nós precisamos promover no Brasil é a inclusão de 15% da nossa população economicamente ativa que está desempregada, 30% dos nossos jovens de 14 a 24 anos desempregados. E como é que nós vamos abrir esses postos de trabalho? Não tem outro caminho. É fomentando o empreendedorismo brasileiro, a abertura de empresas. Seja a pequena empresa no bairro da cidade, que gera no mínimo o seu próprio emprego, o autoemprego do empreendedor, ou seja uma grande empresa internacional que venha investir no Brasil. Mas, para justificar isso, é claro que uma empresa americana, japonesa, italiana, quando vai fazer um investimento, olha e analisa os cenários. E um dos cenários analisados hoje, sem dúvida nenhuma, é essa análise do Doing Business, a análise do Banco Mundial. E aí, olha lá, primeiro lugar do mundo em transparência, em previsibilidade, em descomplicação para trabalhar, é a Nova Zelândia. Justifica investir na Nova Zelândia. Lá no fim da fila, o Brasil justifica não investir no Brasil. Então é esse ambiente que nós queremos desanuviar. Apenas um conceito prático, completando aqui o Gianluca já colocou. Nós, para abrirmos uma empresa no Brasil, abrimos a mesma empresa pelo menos 3 vezes. A mesma empresa. Eu abro a empresa no município, depois eu abro no governo do estado, depois eu abro no governo federal. Sem contar a especificidade da empresa, se depender de uma vigilância sanitária, de uma Anvisa, aí complica tudo. Mas uma microempresa, eu abro 3 vezes. Ora, com os sistemas digitais que nós temos hoje, aqui, olha, nós estamos fazendo uma reunião belíssima dessa, cumprimentar meu amigo Gessner, presidente sempre da nossa Sabesp em São Paulo, grande amigo, virtual, não tem mais sentido os sistemas não conversarem e a burocracia ser digitalizada, que é o maior perigo que nós corremos, né? É digitalizar a burocracia, aí nós estamos mortos, né? Então, nós precisamos fazer a tradução da burocracia para um ambiente saudável e aí digitalizar. Nós não podemos digitalizar o que nós temos hoje, daí matou o Brasil. E aí, o que nós vamos criar nessa medida provisória? Balcão único para abertura de empresas. O empreendedor está lá com os documentos, dá entrada na junta comercial, único local no Brasil. E a junta comercial atribui o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a identidade, o RG da empresa. Esse mesmo RG, esse mesmo número, Rafael, vale na prefeitura e no estado. Semelhante. Para que eu tenho 3 inscrições hoje? 3 numerações diferentes? Enfim, e por aí vai, da abertura a vários procedimentos ao longo da vida dessa empresa. O que eu acredito é que, junto com o Ministério da Economia, várias medidas importantes já foram tomadas, como a Lei da Liberdade Econômica, que eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão relatora,
com a lei do contribuinte legal, que eu tive a oportunidade também de ser o relator o ano passado, e este ano a lei do ambiente de negócio, que recebeu 252 emendas. E aí, como eu dizia a você, Rafael, tivemos que estudar muito, porque as emendas são todas mais diversas possíveis, porque tratam de um ambiente que, então, pode tudo, né, nesse ambiente, mas nós ficamos muito focados no escopo da medida provisória, sem nos desvirtuarmos, para não perdermos o objetivo, que é fazer com que o Brasil avance 20, 30 posições neste ranking mundial. E o senhor consegue antecipar para a gente aqui quantas emendas, mais ou menos, devem ser acatadas no seu relatório final? Olha, Rafael, consigo sim. Das 252 emendas, elas todas têm um mérito absolutamente condizente com o ambiente de negócios do Brasil. Mas nós vamos acatar em torno de 40, 50 delas. As outras não serão acatadas, a maioria não é por falta de mérito, não, é por falta da pertinência temática. Nós temos um cerceamento correto, diga-se de passagem, do STF, que já julgou que uma medida provisória não pode receber emendas, inclusões, que não sejam pertinentes ao tema tratado. Senão você faz uma pertinência totalmente, ou melhor, uma medida provisória sem pertinência, que é o que nós não queremos. Então, nós vamos acolher aproximadamente 40 emendas e as outras merecem a avaliação, mas não têm a legalidade para serem colocadas dentro desta medida provisória 1040. Sabe que dessa trajetória da medida provisória, nesses últimos 30 dias, nós fizemos mais de 70 audiências públicas com entidades dos mais diversos segmentos. Agora, o cuidado que nós temos que ter, a tentação que nós temos que evitar, é não transformar a nossa medida provisória, que tem um foco muito definido, que é pontuar no Doing Business, professor Gessner, num navio que embarcamos tudo. Quer dizer, a nossa ansiedade em melhorar o Brasil é tamanha, a nossa ansiedade em desburocratizar o Brasil, em ter um Brasil mais leve, é tanta que quando o Ministério da Economia nos proporciona este debate, lembrando que a iniciativa da 1040 é do Ministério da Economia, nós ficamos ávidos, né, por promover essa desburocratização. Mas só precisamos ter muito cuidado com os méritos. Os próximos passos é continuar com micro-reformas na área do ambiente de negócios. Nós precisamos favorecer o empreendedorismo do Brasil. Nós acumulamos, como disse o professor Gessner, um acervo de medidas burocráticas negativas, nesse caso, ao longo dos séculos. O Brasil foi constituído em cima de medidas cartoriais, reservas de mercado, este pedaço é meu, enfim, nós precisamos abrir este país e resolver o que nós queremos ser. O pior caminho é o que nós estamos sem caminhos, e aí é difícil. Nós não somos nenhum país competitivo no mundo, a nossa produtividade nos impede de ser competitivos, e nós não exploramos corretamente o mercado interno brasileiro, porque a nossa logística também não nos permite. Então, nós não temos ferrovias para boas distribuições, as nossas estradas ainda são limitadas, o nosso transporte marítimo é caro. Enfim, o que nós queremos ser? Nós queremos ser um mercado voltado para o nosso público interno ou queremos ser um player internacional competindo nas maiores praças do mundo? Nós precisamos tomar uma decisão. Hoje nós estamos no meio do caminho e isso é muito ruim. Nós não somos porque a nossa produtividade é absurdamente cara, comparada com países semelhantes economicamente ao Brasil. Estudando a medida provisória 1040, junto com o Gianluca, olha o que nós fomos buscar. Em 1966, o governo brasileiro, no afã de fomentar a frota marítima mercantil brasileira, o transporte por navios de longa distância, fez uma legislação que diz o seguinte, professor Gessner: qualquer empresa brasileira que esteja exportando e que num determinado momento da sua linha de produção, da sua cadeia produtiva, recebeu qualquer tipo de incentivo fiscal, ela está obrigatoriamente vinculada a exportar, em colocar os seus produtos, através de um navio de bandeira brasileira. Perfeito. Vamos fomentar a frota mercantil brasileira que não existe. Uma indústria de Franca, aqui no interior de São Paulo, vende seus calçados para uma rede de lojistas na Itália.
recebeu durante a cadeia produtiva algum benefício fiscal ou mesmo um empréstimo financiado, subsidiado, melhor dizendo, do BNDES. Aí ela está obrigada a transportar por um navio brasileiro. Qual é a heresia dessa história, professor? Não existe nenhum navio de longo curso de bandeira brasileira. O Brasil não tem uma frota mercantil. E nós temos uma lei que obriga. Aí a indústria de calçados de Franca, que está obrigada a isso, precisa entrar com um processo de licenciamento na ANTAQ, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Nós somos o país dos licenciamentos. Tudo tem licenciamento. Ora, no mesmo exemplo dos veículos, onde as locadoras licenciam os seus veículos, onde o IPVA é menor, por exemplo, toda locadora hoje licencia lá em Belo Horizonte, né? Chapa de Belo Horizonte é locadora. Lá o IPVA é menor. O Brasil quer criar uma frota, determina isso por lei, obriga o transporte, mas nós não temos nenhum registro de navio. Por quê? Porque os navios são registrados nos paraísos fiscais. O Panamá, na China, na Indonésia, enfim, menos no Brasil. Então nós ficamos sempre no meio do caminho, encarecendo a empresa brasileira, criando tempos longos, demoras produtivas e caras. Então o Brasil precisa resolver o que ele quer. E eu entendo que, neste momento, o Ministério da Economia claramente definiu o que deseja para o Brasil e está caminhando nisso, para um país desburocratizado, onde a arte de empreender seja simples, mas responsável. Uma coisa que é importante deixar clara aqui, Rafael, a medida provisória 1040, que desburocratiza a abertura e o ato de empreender no Brasil, em nenhum momento exime ninguém de responsabilidades. Porque são coisas diferentes. Encurtar etapas, cortar caminhos é uma coisa, responsabilidade é outra. Pela primeira vez, nós criamos aqui claramente as definições de uma empresa de baixo risco, de médio risco e de alto risco. O governo não tem que licenciar o que é baixo risco. Salão de cabeleireiro, um restaurante de 4, 5 meses. O governo fica com a sua máquina pesada em cima do pequeno empreendedor, quando deveria estar voltado para fiscalizar o que é alto risco. Posto de gasolina, shopping center, uma indústria química, enfim, coisas que verdadeiramente têm um impacto em comodidade, insalubridade, periculosidade, que afetem a vida das pessoas. Por fim, eu acho que a medida provisória de desburocratização, de geração de empregos, de um melhor ambiente de negócios, ela não tem um fim em si mesma. Nós estamos apenas iniciando um processo que vai ser ainda muito longo. Vamos vencer, Evair, juntos, muitas batalhas aqui na Câmara Federal para deixar o nosso Brasil mais leve, respeitando quem quer empreender, seja, como eu disse, uma microempresa ou um investimento internacional, com o foco de gerar emprego. É isso que nós desejamos para o nosso Brasil.